Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com o nosso vídeo número 2. Esse é um vídeo que é um pouco análise de papel e é um pouco educacional. Número 2, porque ele vai tratar da oferta pública inicial da Companhia Rio-Grandense de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós já fizemos um primeiro vídeo, estamos fazendo o vídeo número 2. Essa sequência de vídeos, ela dá mais ou menos um passo a passo do que você, em tese, deveria fazer sempre que você fosse ingressar num IPO. Então nós já fizemos uma primeira abordagem e agora vamos analisar prós e contras intrínsecos, ou seja, do aspecto legal e do aspecto do ponto de vista de avaliações feitas por empresas independentes e que geraram essa proposição de uma possível desestatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal que considere a sua inscrição. No final do vídeo, deixe seu like. Se entender do contrário, seu dislike também é importante para nós. O seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa não só esclarecer em relação a esse IPO, mas também direcionar o conteúdo do canal. E aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. De uma maneira geral, eu vou tentar fazer com que esse vídeo não se estenda demais, porque ele faz a abordagem a esse potencial de privatização da Corsan, com algumas considerações e esclarecimentos. Aqui serve, em especial se é um documento político, à sociedade, mas é importante que o investidor também tenha conhecimento daquilo que foi abordado pelas diversas empresas que foram contratadas para avaliar a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. As informações que eu trago aqui, elas estão presentes no site da Corsan. Tem um setor chamado desestatização, que você vai encontrar na guia comunicação. Então, aqui vai ter todo um conjunto de informações que a companhia presta, mas na verdade quando a companhia presta, a gente tem que entender que quem está prestando é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que ela é quase 100% pertencente ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E na desestatização, nesse guia, você vai encontrar um conjunto de informações para downloads. Aquela que nos chamou mais atenção, de todas elas, e que parece interessante para o canal, é justamente a que nós estamos abrindo, potencial privatização da Corsan, considerações e esclarecimentos, que dá uma guia geral em função esses outros dois documentos que estão disponíveis para download. Mas aqui a gente consegue encontrar todas as respostas que corroboram o que foi feito anteriormente. Feito anteriormente no sentido de que são documentos aqui que estão disponíveis, né, talvez com um maior detalhamento. Aqui a gente consegue encontrar uma versão mais resumida e mais didática. E como eu disse, é um documento que tem um caráter político, é como se fosse uma conversa do ente que quer estatizar com a sociedade. E então a gente precisa levar em consideração algumas coisas, tem o seu fundamento, mas a gente tem que fazer tirar um pouquinho em relação à questão política envolvida. Mas olha aqui, ó, o que está em jogo, né? Então existe um problema aqui, que é o seguinte: o Brasil, somente 54% da população tem esgoto tratado. No Rio Grande do Sul, esse quadro é mais grave, porque enquanto aqui é 54%, no Rio Grande do Sul é 32%. E nos municípios atendidos pela Corsan, 17%. Nós já vamos ver que número de municípios são esses. Mas também aqui, evidentemente, né, a gente está falando de uma interiorização no estado do Rio Grande do Sul. Então descarta-se as grandes capitais, descarta cidades de acesso mais rápido, aquelas mais remotas, às vezes atendidas pela Corsan. Então tem problemas aqui em relação ao tratamento de esgoto, que está, se você for ver, bem aquém desse 54% que é do Brasil, e também está aquém dos 32%, quase a metade do Rio Grande do Sul como um todo. Mas é importante que a gente entenda aqui também o seguinte: se por um lado tem pouco atendimento só na parte de esgoto, né, a gente está falando, significa que precisa ter um maior investimento. E aí
veja aqui, ó, que historicamente, né, foram realizados via recursos públicos menos, historicamente isso aqui, menos da metade dos investimentos necessários para, no total, né? E para esse quinquênio, se executou, ou seja, nos últimos 5 anos, se executou 63 bi dos 163 planejados. Então ficou bem aquém o que foi investido. Imagine então agora você o quanto a companhia precisa investir para tentar atingir as metas do marco do saneamento básico do Brasil. Lembrando aqui que o responsável pela questão, vamos dizer assim, de saneamento é o município, segundo o marco, aliás, segundo a Constituição e depois, digamos assim, ampliado e regulamentado pelo marco do saneamento básico. E o marco do saneamento básico, que é, porque na verdade a responsabilidade é do município, mas todos os entes federativos eles cooperam, eles são corresponsáveis. Esse seria o nome correto. Então, o que foi feito aqui do ponto de vista do governo federal? Justamente o marco do saneamento básico, ele fez essa promulgação, chamado então de novo marco, ou só de marco, que busca para as questões de saneamento soluções efetivas e dentro de um prazo que foi considerado então compatível até 2033. Então a Corsan, ela correu atrás disso para fazer um diagnóstico do Estado. E é daí que vem, como eu tinha dito no início, empresas contratadas que fizeram essa avaliação. Então aqui você vai ver 3 colunas da atividade, a consultoria, quem fez e qual foi o ramo, né, de especialidade. Vamos dar uma descida aqui, porque desses aqui, 2 realmente interessam aos investidores. Que eles estão aqui, ó, feitos por quem? Pela Mirador e pela Pereira Souza. Aqui nenhum repete aqui, isso aqui é uma coisa que eu também achei interessante. Então o Mirador aqui, no caso, ele fez uma abordagem, fez uma consultoria para a análise do benefício previdenciário. E a Pereira Souza, o passivo trabalhista. Então essa aqui é a área especializada. E o que eles procuraram fazer nessa consultoria? Aqui no caso da Mirador, nas questões de benefícios previdenciários, então validação do atual passivo previdenciário. Então você que pretende entrar no IPO tem que saber que a empresa tem um passivo previdenciário. E essa estruturação do novo plano previdenciário a ser gerenciado por essa Funcorsan, fundação dos integrantes da Corsan. Por outro lado, aqui a Pereira Souza fez esse passivo trabalhista, onde foi validar o que aqui? Ó, um passivo trabalhista, e aqui vem a parte que interessa para você, investidor, não provisionado. O que significa isso? Não provisionado. Quando tem o ingresso de uma ação trabalhista, você sabe ali que você tem chance de ganhar, você tem uma chance moderada de perder, existe uma grande probabilidade que você a perca. Então, quando acontece isso, você faz um provisionamento de recursos, porque no caso de perda, você tem o recurso para ser associado e você não vai ficar pendurado por conta desse passivo que você vai acabar retirando dos seus recursos para fins de investimento. Ou seja, você ganha no tempo, porque as ações demoram, enquanto você vai fazendo esse provisionamento. Então, esse novo marco regulatório, o marco do saneamento básico, ele serviu para justamente o Estado, em conjunto com a sua empresa, porque ela é uma economia mista, né, a Corsan, fazer todo um procedimento para a sua desestatização, com foco aqui, ó, em promover um choque de eficiência e, aqui interessante, ó, proteger todos os envolvidos de eventuais responsabilidades pelo descumprimento das normas legais. Então, é uma precaução tomada pelo governo, porque quando a empresa não atende, ele, o controlador, é o responsável por justamente não ter tomado as medidas. Então, daí vem as propostas da companhia. Existe aqui uma série de proposições que foram feitas, mas aqui nos interessa, que nós estamos levando em consideração aqui para fins do nosso vídeo, ela está aqui, ó, oferta pública de ações da Corsan com diluição de controle, ou seja, eu já tinha falado no outro vídeo, na verdade ela quer ingressar no novo mercado, transformar tudo em ações, todas as ações em ações ordinárias, não sei se na mesma quantidade,
vão ver o que vai acontecer e ofertar isso aí como uma oferta pública inicial, justamente para nós, tanto no mercado primário quanto no secundário. E alguns tópicos importantes dessa oferta pública, olha só, manutenção do Estado como acionista de referência. Ele quer continuar sendo majoritário, aparentemente, pelo que está aqui. Ganho de eficiência para atender essas questões do marco, e os demais aqui, objetivos, eles têm um cunho político, né? Então, por exemplo, na verdade é quase um convencimento, entrega de benefícios à população e ao poder concedente, destrave do potencial construtivo e turístico das regiões, e aqui, ó, geração de empregos. Então a gente vê que são proposições que têm mais apelo político. As duas que interessam é essa. O IPO, né, justamente o governo se mantendo como controlador, e um ganho de eficiência por conta do marco regulatório. Se nós voltássemos lá nas consultorias, observe que essa aqui, ó, feita pela Finenge, aqui é o mais importante para nós, porque o objetivo dessa oferta pública é captar recursos na ordem de R$1 bilhão. Então, como a gente sabe que a companhia pretende captar em torno de R$1 bilhão, a gente já começa a ter ideia do que pode acontecer do ponto de vista de primeiro preço ofertado no lançamento do IPO. Aqui, onde está escrito a necessidade de mudar a lógica que prevaleceu no passado, ela diz assim, ó, como era e como pretende que fique. Mas o que interessa aqui, com todas essas questões que estão em aberto para você investidor, olha só. Além disso, uma Corsã saudável honrará, então é futuro, seus passivos trabalhistas e previdenciários, estimados em mais de R$2 bilhões. Então aqui é um dos tendões de Aquiles, justamente nesse IPO que você precisa estar atento. Ainda na questão política, observe que tem aqui, ó, esse item, esse capítulo. Fantasias e fatos sobre o cenário e o projeto de IPO da Corsã. E aqui mais uma vez um fator de esclarecimento à população em geral, já que é uma empresa estatal, quase 100% pertencente ao governo do estado do Rio Grande do Sul, então vai ser sempre isso aqui, ó, fato e fantasia. Como por exemplo é o caso aqui, o novo marco de saneamento garante à população que até 2033, como eu havia dito, 99% terá abastecimento de água potável e 90% terá coleta e tratamento de esgoto. Então, aqui o que ele chama de fantasia. Então, por exemplo, diz assim, ó, o prazo de 2033 pode ser prorrogado para 2040. O não atendimento não trará consequência. Então, ele vai estabelecendo esses parâmetros, mas alguns aqui são bastante interessantes. Esse aqui é bastante importante, que é a necessidade de investimento. Então, observe que a Corsã precisa investir cerca de 10 bilhões para atingir as metas do novo regulatório. Ou seja, nós estamos em 2022, até 2023 vai dar perto de R$1 bilhão ao ano. E não tem, segundo o governo, como utilizar fontes públicas por causa das limitações. E a projeção aqui, interessante, por acionista, a projeção de fluxo de caixa indica a necessidade de capitalização da companhia de no mínimo R$1 bilhão, que coincidentemente é o mesmo, aquele 1 bilhão lá do IPO. E além disso, aqui na parte de fantasia, entende que a geração de caixa, as novas PPPs, esses pré-precatórios de imunidade, mais os financiamentos vindos de BID e entre outros, não geram recursos suficientes para os investimentos que serão necessários. E aqui é bem interessante, ó, porque o plano de CAPEX, conforme eu havia dito, ele tem um investimento aí perto de R$1 bilhão ao ano, que é mais do que o dobro do melhor ano da Corsã, que foi em 2020, onde ela investiu 417 milhões, então fica abaixo desse 1 bilhão. Que foi, esses 417, 3 vezes a média histórica. Coincidentemente foi no ano onde iniciou o processo de... Porque para privatizar a Corsã, por exemplo, tinha uma previsão constitucional de que haveria necessidade do plebiscito. Então lá em 2020, isso aí iniciou um processo de retirada desse tópico da Constituição Estadual. Então parece que a companhia resolveu dar uma acelerada ali. Mas igual, então tem essa caminhada aí. Tirou da Constituição e agora o governo decide por sua conta.
Aqui tem um esclarecimento que também tem cunho político, né? A privatização e titularidade da água. Então, assim, ó, o que é fato? Os serviços de fornecimento, de de água e esgotamento sanitários permanecem públicos, que é ao contrário aqui do que se diz aí, principalmente dos entes que fazem essa disputa política. A privatização da Corsã é a privatização da água. Isso aqui é aquelas coisas mais sindicalizadas, né? Então não é uma privatização da água, porque o serviço ele continua tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista do marco regulatório, como serviços públicos. E evidentemente, né, como eu havia dito aqui, a água ela é um bem público e esse bem ele é garantido pela Constituição. E aí você pode descer lá no final desse documento, no item 10, e lá tem o dispositivo constitucional que afirma isso que eu estou falando. Essa parte aqui é muito interessante porque tem um esclarecimento aqui que muito vem ao caso. O passivo trabalhista implica num dispêndio anual, portanto, de 200 milhões, que totalizou, evidentemente por ser 200 milhões, perto de 1 bi nos últimos 5 anos. Tais valores de quinquênio representam 56% do investido em obras no mesmo período, que foi 1,78 bilhões. Então, quase a metade, né, do que se tem assim, nesse total foi destinado para pagamento de passivo trabalhista. Veja aqui, ó, um detalhe que é muito interessante, porque a Corsã ela tem aproximadamente 7.500 processos trabalhistas, 7.500 processos para 5.700 funcionários. Essa desproporção entre processos e funcionários. Desse número de processos são provisionados próximo a 3.900, ou seja, aqui não é 4.000, tá? Então os outros 3.600 processos ainda precisam ser provisionados. Então você acrescentaria nessa provisão valores que deveriam vir do CAPEX da companhia, dos seus investimentos para atender o marco sanitário. Perdão, o marco do saneamento. E aqui é interessante, embora tenha cunho político também, esse item, continua a entrar um número expressivo de novos processos, inclusive com novas teses, sendo que os principais patrocinadores aqui são os sindicatos, os que lutam para que a companhia permaneça estatizada, são os que mais ingressam com a ação contra a companhia. Em especial esse sindicato aqui, o Sindiágua. E aqui eu vou dar uma segurada, porque eu acho que o último item que eu vou abordar aqui, passivo atuarial, benefício pós-emprego, ou seja, aqui é a parte previdenciária. Então veja aqui, ó, o que é fato? O déficit atuarial precisa ser estancado, porque tem um déficit então, né? Vamos partir do princípio desse déficit, via mudança no plano de benefício do pós-emprego. E é uma fantasia pensar que isso esteja sob controle, segundo o governo. Há um crescente déficit atuarial no plano de pensão, o que implica num provisionamento de aproximadamente 700 milhões. Somadas as obrigações junto ao plano de saúde, esse passivo, então, passaria para 943 milhões. Se você somar aqui, tanto o passivo previdenciário quanto o trabalhista, você vai chegar a 1,8 bilhões para ser provisionado. Mas falta estimar ainda cerca desses 3.600 processos trabalhistas que a gente tinha citado anteriormente. Então aqui por fim, a Corsã é a única empresa do Brasil que mantém um plano de benefício definido aberto. O mercado trabalha com o conceito de contribuição definida. E aqui tem uma diferença significativa, porque quando o benefício é definido, então você já sabe o que resulta para você no final do período de trabalho, né, para o pós-trabalho. Já aqui é diferente, aqui é a contribuição que é definida. Então muda, né, é o quanto se contribui para que você tenha o resultado lá no final. Isso faz toda uma diferença. E para encerrar, vamos olhar aqui para o ponto de vista da eficiência, né? Então, os fatos é o seguinte, é fundamental que a Corsã aumente a eficiência de suas operações. E é uma fantasia dizer que a Corsã já é uma companhia eficiente. E os argumentos são esses aqui. Vamos começar aqui pela margem EBITDA, principalmente quando comparado com outros players do mercado. Claro que aqui se pegou players interessantes, mas a Corsã, por exemplo, tem uma margem EBITDA
de 24%. A Copasa é 37%, a Sanepar 40%, a Sabesp 42% e a Egea 57%. Isso aí significa que, veja que a Corsan ela é 43% menos eficiente que os principais players do mercado. Veja aqui também essa constatação, que se for mantido o ritmo de expansão de tratamento de esgoto pela Corsan, essa universalização prevista no regulatório somente ocorreria em 90 anos. Aí tem que pegar o regulatório. Lembrando que o prazo é para 2033, porque a Corsan ela possui um nível de esgotamento de 17%, frente a 32% do Estado e 54% do Brasil inteiro. E também a parte aqui do índice de perda de água. Veja que a Corsan ela tem uma perda de 43% de água, contra 40% da Copasa, 34% da Sabesp e 34% da Sanepar. Então, neste índice aqui de perdas, aqui ela é campeã, onde ela poderia ou deveria ser menor. Então, agora fazer um resumo aqui do que a gente viu. Veja bem, 200 milhões anuais em processos trabalhistas. Lá dentro daquele documento, eu não cheguei a ler isso, mas ela tem 40 milhões em horas extras anuais, margem EBITDA de 27%, perdas de água de 43%, investimento necessário de 10 bi para atingir essa meta até 2033, ela tem um CAPEX anual necessário de 1 bi pelo menos, e atualmente ela está com 417 milhões, ela tem 7.500, aliás, processos trabalhistas para 5.700 funcionários, então tem 360 processos desses 7.500 que não estão provisionados, e um déficit atuarial do seu plano de pensão de 700 milhões, que ela precisa ainda provisionar. E aqui eu trouxe a repetição do déficit atuarial, só para você saber que o déficit atuarial, somado ao passivo do plano de saúde, chega a 943 milhões, conforme a gente viu, tem um passivo previdenciário mais trabalhista de 1,8 bilhões, sendo que ainda faltam esses 3.600 processos trabalhistas para provisionar, e lembrando que ela, nos últimos 5 anos, fez menos do que isso aqui em termos de CAPEX. É 43% menos eficiente que os principais players do mercado, conforme nós vimos, principalmente no que diz respeito à sua margem EBITDA, e tem uma universalização de esgoto de 17%, quando a estadual é 32% e a nacional é 52%. E se você entrar no site da companhia, lá na parte de transparência, você vai ver aqui que tem um segmento lá para diárias. E essas aqui são as diárias pagas em janeiro do ano passado, janeiro de 2021, aqui estão as pessoas que receberam, mas o que eu quero trazer para você é o somatório dessa despesa com diárias. Veja que a companhia ela teve em janeiro uma despesa perto dos R$700 mil com diárias, isso apenas em um mês. E vamos dar uma olhada aqui como é que foi o mês de julho do ano passado, de 2021 para diária. Note que a companhia teve uma despesa no mês de julho do ano passado de R$634 mil, ou seja, está aí em torno dos 650 mil em média por mês. Multiplique-se isso aí por 12 e a gente tem um resultado aí do quanto ela despende só em diárias. Será que esse valor é o valor justo? Será que precisam essas diárias? Então essas coisas que precisam ser avaliadas do ponto de vista da eficiência da companhia, e às vezes tem perdas que mais do que a água são perdas dentro dessa parte de gerenciamento de pessoal e principalmente naquilo que atrela aos benefícios, porque quando o funcionário ele está atrelado, uma empresa, no caso aqui economia mista, uma empresa estatal, ele acaba incorporando nos seus rendimentos justamente os valores que ele percebe com essas coisas derivativas, como horas extras, que a gente viu 40 milhões, e diárias, como a gente está vendo aqui, em torno de 650 mil por mês. Então esse foi o nosso segundo vídeo para esse IPO da Companhia Rio Grandense de Saneamento, onde a gente viu o lado dos problemas. No próximo vídeo nós vamos olhar a questão dos balanços da empresa, para que nesse conjunto como todo, nesse contexto, a gente possa ter uma condução sobre a possibilidade desse IPO, se ele é um IPO bacana, um IPO necessário, um IPO que vale a pena nós ingressarmos, e lá no final, talvez
num vídeo número 4, a gente consiga mais ou menos ter um valor de referência para um preço ajustado para esse IPO. Então, sendo assim, eu espero que você tenha gostado. Se assim foi, eu conto com o seu like. Do contrário, o seu dislike também é importante para que a gente possa conduzir o conteúdo aqui do canal. O seu comentário, a sua pergunta sobre esse tema ou outros é importante para nós, porque assim a gente consegue direcionar o conteúdo que nós publicamos aqui no canal. Se você é novo no canal, se você já circulou pelo canal, considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tenha postado. Um grande abraço!